O poder da oração em momentos de silêncio absoluto. Você já experimentou um momento em que o silêncio era tão profundo, tão absoluto, que parecia sufocar? Um momento em que ninguém podia te ajudar, nenhuma palavra humana alcançava seu coração quebrado, e você estava completamente sozinho com seus pensamentos mais sombrios? Eu vivi esse momento. E foi exatamente nesse silêncio ensurdecedor que descobri o verdadeiro poder da oração. O que vou compartilhar com você hoje mudou não apenas minha vida, mas minha compreensão completa sobre comunicação com Deus. Fique até o final porque essa história vai revelar algo que a maioria das pessoas nunca descobriu sobre oração. Algo que pode transformar completamente sua vida espiritual e emocional. Prepare seu coração, porque essa jornada é profunda. Meu nome é Mariana, tenho 37 anos e trabalho como enfermeira há 15 anos. Escolhi essa profissão porque sempre quis ajudar pessoas, sempre quis fazer diferença na vida dos outros, sempre quis ser aquela pessoa que traz conforto nos momentos mais difíceis. Durante anos, eu fui forte para todo mundo. Era eu quem segurava a mão de pacientes terminais. Era eu quem consolava famílias destroçadas. Era eu quem encontrava palavras de esperança, quando não havia mais nenhuma razão médica para esperar. Minha fé sempre foi meu alicerce, minha rocha inabalável. Eu orava todos os dias, lia a Bíblia religiosamente, participava ativamente da igreja, era voluntária em diversas atividades. Para todo mundo que me conhecia, eu era o exemplo perfeito de uma cristã dedicada, de alguém que tinha tudo sob controle, de alguém cuja fé era inquebrantável. Mas a verdade profunda e dolorosa que eu escondia de todos, era que minha oração tinha se tornado mecânica, automática, vazia. Eram palavras bonitas, teologicamente corretas, mas que não vinham do coração. Era como recitar um roteiro decorado. Eu sabia todas as frases certas, todos os versículos apropriados, todas as expressões que soam piedosas e espirituais. Mas não havia conexão real, não havia intimidade verdadeira, não havia aquela comunicação profunda e transformadora com Deus. Eu estava tão ocupada sendo forte para todos, tão focada em manter a imagem de mulher de fé inabalável, que havia perdido completamente a essência do que significa realmente orar. Minha vida espiritual tinha se tornado uma performance, um show para os outros verem e admirarem. Então, há 2 anos, algo aconteceu que estilhaçou completamente essa fachada perfeita que eu tinha construído. Minha filha única, Sofia, de apenas 16 anos, foi diagnosticada com leucemia agressiva. A ironia cruel não passou despercebida. Eu, que passava meus dias cuidando de pacientes com câncer, agora tinha que assistir minha própria filha, minha menina linda e cheia de vida, passar pelo mesmo sofrimento. O diagnóstico veio como um raio em dia ensolarado. Ela estava bem, saudável, ativa, e de repente, em questão de semanas, estava internada, pálida, fraca, com aquele olhar que todo pai teme ver nos olhos do próprio filho. Medo genuíno da morte. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional brutal. Quimioterapia agressiva, internações constantes, esperanças que subiam e despencavam como ondas violentas. Meu marido Daniel tentava ser forte, mas eu via o terror nos olhos dele toda noite. Paramos de dormir direito, paramos de viver. Nossa existência inteira girava em torno do hospital, dos exames, dos tratamentos, das estatísticas assustadoras que os médicos compartilhavam conosco em conversas difíceis e honestas. E eu orava, claro que eu orava. Orava sem parar, orava desesperadamente, orava com todas as palavras que eu conhecia, todos os versículos que eu tinha memorizado ao longo dos anos. Mas pela primeira vez na minha vida, minhas orações pareciam bater no teto e voltar vazias. Era como gritar num vazio infinito, e não ouvir nem mesmo o eco da própria voz. A descida ao silêncio. Depois de 8 meses de tratamento intensivo e doloroso, os médicos nos chamaram para uma reunião. Aquele tipo de reunião que todo pai sabe que não traz boas notícias.
O oncologista, um homem gentil mais direto que eu respeitava profundamente, nos disse com a voz pesada que o câncer não estava respondendo ao tratamento como esperávamos. As células cancerígenas eram mais agressivas do que o previsto inicialmente. Havia outras opções, tratamentos experimentais, protocolos mais agressivos ainda, mas as chances de sucesso eram estatisticamente baixas e os efeitos colaterais seriam devastadores. Ele nos deu números, porcentagens, estatísticas frias e clínicas que tentavam quantificar a vida da minha filha, reduzir seu futuro a probabilidades matemáticas. Saí daquela sala cambaleando, literalmente. Meu marido me segurou porque minhas pernas falharam. Fomos até a capela do hospital, aquele espaço pequeno e silencioso que eu conhecia tão bem de ter consolado tantas outras famílias ali. Mas agora eu era a família destroçada. Agora eu era a mãe desesperada. Nos sentamos naqueles bancos de madeira fria e tentei orar. Abri minha boca, mas nenhuma palavra saiu. Literalmente nenhuma palavra. Era como se minha voz tivesse sido roubada, como se todas aquelas orações bonitas e eloquentes que eu conhecia tivessem evaporado completamente. Fiquei ali sentada em silêncio absoluto, olhando para o pequeno crucifixo na parede. E pela primeira vez em décadas, não consegui formular uma única frase de oração. Aquele silêncio era aterrorizante. Era como estar debaixo d'água, tentando respirar, mas não conseguindo. Era como estar numa sala completamente escura sem saber onde ficam as paredes. Senti pânico genuíno porque oração sempre tinha sido minha ferramenta, minha arma, meu recurso em momentos difíceis. E agora, no momento mais crítico da minha vida, quando mais precisava dela, eu não conseguia mais orar. As palavras simplesmente não vinham. Era como se meu vocabulário espiritual tivesse sido completamente apagado. Voltei para casa naquela noite num estado de choque profundo. Sofia estava dormindo na casa da minha mãe. Daniel foi tomar banho, e eu fiquei sozinha na sala, olhando para o vazio, completamente perdida. Nos dias seguintes, tentei forçar as orações. Abria a Bíblia em Salmos e tentava ler, mas as palavras não faziam sentido. Não penetravam, apenas deslizavam pela superfície da minha mente sem entrar. Tentava cantar hinos que conhecia de cor, mas minha voz falhava no meio das frases. Tentava recitar o Pai Nosso, aquela oração mais básica e fundamental que até crianças sabem, mas travava nas palavras. O silêncio havia se tornado meu companheiro constante e indesejado. Um silêncio pesado, opressor, que parecia sugar toda a vida e esperança do ambiente. Comecei a evitar as pessoas da igreja, porque não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Não conseguia mais recitar aquelas frases prontas sobre confiar em Deus e ter fé. Como posso ter fé quando nem consigo mais orar? Uma noite, não consegui mais aguentar. Era madrugada, provavelmente 3 ou 4 horas da manhã. A casa estava completamente silenciosa. Aquele tipo de silêncio profundo que só existe nas horas mortas da noite. Daniel dormia exausto ao meu lado. Levantei devagar, fui até a cozinha, sentei no chão frio e simplesmente desmoronei. Lágrimas começaram a cair, mas silenciosas, sem soluços, sem gritos. E ali, naquele chão frio da cozinha, no meio da madrugada, no silêncio mais absoluto que já experimentei, algo extraordinário começou a acontecer. Não tentei mais formular palavras. Não tentei mais construir frases bonitas ou teologicamente corretas. Simplesmente fiquei ali, quebrada, despedaçada, sem palavras, sem forças, sem nada a oferecer exceto meu silêncio ferido. A descoberta no silêncio. E foi exatamente naquele silêncio, naquela ausência completa de palavras, que ouvi Deus pela primeira vez de verdade em anos. Não foi uma voz audível, não foi nenhuma experiência mística mirabolante. Foi algo muito mais profundo e real. Foi uma presença tão tangível, tão palpável, que era impossível negar ou ignorar. Era como se o próprio ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso, mais vivo.
Senti um calor suave envolvendo meu corpo todo, como um abraço invisível, mas absolutamente real. E naquele momento de silêncio total, entendi algo revolucionário que mudou completamente minha compreensão sobre oração. Deus não precisa das minhas palavras. Ele nunca precisou. Oração não é sobre eloquência, não é sobre conhecer os versículos certos ou usar as expressões piedosas apropriadas. Oração é sobre presença, é sobre vulnerabilidade, é sobre estar completamente aberto e honesto diante de Deus, mesmo quando isso significa apenas silêncio quebrado. Comecei a perceber que durante anos eu tinha transformado oração em performance. Estava mais preocupada em orar bonito do que em orar verdadeiro. Estava mais focada em impressionar as pessoas com minha espiritualidade do que em realmente me conectar com Deus de forma genuína e profunda. Minha filha estava morrendo, e eu ainda estava tentando manter as aparências. Ainda estava tentando ser a cristã perfeita que todo mundo admirava. Que tolice! Que desperdício de energia em algo tão superficial e vazio. Naquele chão frio da cozinha, sem palavras, mas com um coração completamente aberto, finalmente orei de verdade. Não foi bonito, não foi eloquente, não tinha estrutura ou teologia sofisticada. Foi apenas minha alma nua diante de Deus, sem máscaras, sem filtros, sem performances. E sabe o que Deus me mostrou naquele silêncio? Ele me mostrou que estava ali o tempo todo. Todas aquelas vezes que achei que minhas orações não estavam sendo ouvidas, que estavam batendo no teto e voltando vazias, Ele estava ali, ouvindo não minhas palavras, mas meu coração. O problema não era Ele não estar ouvindo. O problema era eu não estar realmente falando do coração. Estava apenas repetindo fórmulas vazias. Ele me mostrou memórias da minha filha. Seu sorriso, seu riso, momentos lindos que vivemos juntas. E me fez entender que, independentemente do que acontecesse, aqueles momentos eram eternos, eram presentes preciosos que nada poderia roubar. Não era uma promessa de cura milagrosa. Não era uma garantia de final feliz. Era algo mais profundo. Era a certeza de que não estava sozinha, de que nunca estive sozinha, mesmo quando me senti mais abandonada. Nos dias seguintes, minha forma de orar mudou completamente. Parei de tentar impressionar Deus ou as pessoas. Parei de usar palavras difíceis e orações elaboradas. Comecei a simplesmente estar na presença dele, muitas vezes em completo silêncio. Sentava no quarto enquanto Sofia dormia e apenas ficava ali, quieta, presente, vulnerável. E descobri que aqueles momentos silenciosos eram as orações mais poderosas que já havia feito. Descobri que Deus ouve não apenas nossas palavras, mas nossos suspiros, nossas lágrimas, nosso silêncio carregado de emoções que palavras não conseguem expressar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nunca entendi realmente esse versículo até viver aqueles momentos. Há dores tão profundas, medos tão intensos, amores tão grandes, que simplesmente não cabem em palavras humanas. E nesses momentos, o silêncio se torna a oração mais honesta e poderosa. Comecei a compartilhar isso com algumas amigas próximas da igreja. Contei sobre minha luta com orações vazias, sobre minha descoberta do poder do silêncio, sobre como havia estado fazendo tudo errado durante tanto tempo. Esperava julgamento, esperava que me dissessem que eu estava errada, que oração tem que ter palavras, que tem que seguir certos formatos. Mas sabe o que aconteceu? Uma após a outra, aquelas mulheres começaram a chorar e confessar que sentiam exatamente a mesma coisa. Que suas orações também tinham se tornado mecânicas, vazias, performances religiosas. Que elas também se sentiam desconectadas de Deus, mas tinham medo de admitir, porque achavam que o problema estava nelas, que não eram espirituais o suficiente, que não tinham fé suficiente. A transformação prática. Comecei a entender que vivemos numa cultura religiosa que valoriza demais as palavras e muito pouco a presença.
que ensina as pessoas a orar bonito, mas não a orar verdadeiro, que cria cristãos eloquentes, mas vazios, que sabem todas as frases certas, mas perderam a conexão genuína com Deus. Isso não é culpa das pessoas, é culpa de um sistema que transformou espiritualidade em performance, que transformou intimidade com Deus em show para a plateia. Decidi fazer algo diferente. Comecei um pequeno grupo na minha casa, apenas 5 mulheres inicialmente, onde a regra principal era: nada de orações bonitas ou elaboradas. Apenas honestidade brutal e vulnerabilidade total. Podia ser silêncio, podia ser choro, podia ser gritos de frustração, podia ser sussurros quebrados. Não tinha formato certo ou errado, apenas tinha que ser real, tinha que vir do coração verdadeiro, não da cabeça cheia de fórmulas religiosas. A primeira reunião foi desconfortável. Estávamos todas tão condicionadas a orar do jeito certo, que ficar em silêncio ou expressar emoções cruas parecia errado, parecia irreverente. Mas conforme fomos relaxando, conforme fomos permitindo que as máscaras caíssem, algo lindo começou a acontecer. Presença real, conexão genuína, não apenas com Deus, mas umas com as outras. Choramos juntas, ficamos em silêncio juntas, compartilhamos nossas dores mais profundas, sem medo de julgamento. E naqueles momentos, Deus estava tão presente, tão tangível, que era impossível negar. Não precisávamos de palavras eloquentes ou músicas emocionantes ou pregações inspiradoras. Apenas precisávamos de honestidade e vulnerabilidade. Enquanto isso, o tratamento de Sofia continuava. Decidimos tentar o protocolo experimental que os médicos sugeriram. Era nossa última esperança real. Os efeitos colaterais foram brutais. Minha menina sofreu de formas que nenhuma mãe deveria ver seu filho sofrer. Havia dias que ela implorava para desistir. Dizia que estava cansada demais para continuar lutando. E eu, em vez de bombardeá-la com versículos bíblicos ou promessas vazias de que tudo ficaria bem, simplesmente segurava sua mão e ficava em silêncio com ela. Orava em silêncio enquanto ela dormia exausta. Derramava meu coração diante de Deus sem palavras, apenas com lágrimas e presença. E descobri que aquelas orações silenciosas tinham mais poder do que todas as minhas orações eloquentes anteriores juntas. Meu marido também mudou. Daniel sempre foi mais reservado, menos expressivo verbalmente. Ele se sentia inadequado nas reuniões de oração da igreja porque não conseguia orar como os outros homens, com aquelas vozes fortes e seguras e palavras poderosas. Mas quando compartilhei com ele o que estava descobrindo sobre oração silenciosa, foi como se uma prisão se quebrasse. Ele começou a orar comigo, em silêncio, apenas segurando minha mão. E aqueles momentos se tornaram os mais íntimos e preciosos do nosso casamento. Não precisávamos de palavras para comungar juntos com Deus. Nossa presença compartilhada, nossa vulnerabilidade mútua, nosso silêncio conjunto se tornaram as orações mais profundas. Percebi também que o silêncio me ensinou a ouvir de formas que nunca tinha ouvido antes. Quando estava sempre falando, sempre pedindo, sempre declarando, não deixava espaço para Deus falar. Mas no silêncio, comecei a perceber sua voz suave. Não em palavras audíveis, mas em impressões no coração, em insights súbitos, em paz inexplicável, em direcionamentos gentis. Deus estava falando o tempo todo, mas eu estava ocupada demais falando para ouvi-lo. O silêncio criou espaço para a comunicação de verdade, não apenas monólogo religioso disfarçado de oração. Após 6 meses do novo tratamento, voltamos para exames completos. Aquela espera pelos resultados foi uma das semanas mais longas da minha vida. Mas algo era diferente desta vez. Eu não estava em pânico constante. Não estava tentando barganhar com Deus ou fazer promessas desesperadas. Estava em paz, uma paz profunda que não dependia dos resultados dos exames, porque através daqueles meses de oração silenciosa, de presença genuína com Deus,
Eu tinha encontrado algo mais valioso do que a cura que tanto desejava. Eu tinha encontrado Deus de verdade. Não o Deus das fórmulas religiosas, não o Deus dos shows de igreja, mas o Deus real, presente, íntimo, que está conosco não apenas nos milagres, mas também nos vales mais escuros. Quando o médico nos chamou para compartilhar os resultados, seu rosto estava diferente, menos sombrio. Ele olhou para nós, depois para Sofia, que estava sentada entre mim e Daniel, e disse algo que nunca vou esquecer. Não sei explicar medicamente o que aconteceu, mas as células cancerígenas diminuíram drasticamente. O câncer está em remissão. Aquela sala começou a girar. Daniel começou a chorar. Sofia gritou de alegria. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, processando aquelas palavras impossíveis. Então, sabe o que fiz? Fiquei em silêncio. Um silêncio profundo e cheio de gratidão tão intensa que nenhuma palavra humana poderia expressar. Ali, naquele consultório, em silêncio absoluto, agradeci a Deus com uma intensidade que nunca tinha experimentado antes. Não estou dizendo que o silêncio curou minha filha. Não estou prometendo que se você orar em silêncio, receberá sempre o milagre que deseja. Isso seria desonesto e manipulador. O que estou dizendo é que através daquele período sombrio, através daquele silêncio forçado que tanto me aterrorizou inicialmente, encontrei algo muito mais valioso do que respostas rápidas para minhas orações. Encontrei presença real. Encontrei intimidade genuína com Deus. Encontrei paz que não depende de circunstâncias. E descobri que oração nunca foi sobre minhas palavras, sempre foi sobre meu coração. Que Deus sempre esteve mais interessado em quem eu sou do que no que eu digo. Que Ele valoriza minha vulnerabilidade honesta, muito mais do que minha eloquência religiosa. Hoje, 2 anos depois, Sofia está saudável, forte, vivendo uma vida normal de adolescente. O câncer não voltou. Ela está terminando o ensino médio, fazendo planos para a faculdade, vivendo os sonhos que quase perdemos. Sou grata além das palavras por esse milagre. Mas sabe qual foi o maior milagre? Não foi a cura física dela, por mais incrível que isso seja. O maior milagre foi a transformação que aconteceu dentro de mim. Foi descobrir que oração real não precisa ser barulhenta, elaborada ou impressionante. Pode ser silenciosa, simples, quebrada. E às vezes, as orações mais poderosas são aquelas que não têm palavras nenhuma, apenas presença e coração aberto. Ainda oro com palavras, claro. Não estou dizendo que oração verbal é errada ou sem valor. Estou dizendo que ela não é a única forma de orar, e talvez nem seja a mais profunda. Aprendi a intercalar momentos de fala com momentos de silêncio. Aprendi a valorizar tanto o que digo quanto o que não digo. Aprendi que às vezes a oração mais honesta é um suspiro cansado, uma lágrima silenciosa, uma presença quieta diante de Deus, sem nenhuma palavra para oferecer exceto meu ser quebrantado e verdadeiro. O grupo que comecei na minha casa cresceu. Hoje temos mais de 30 pessoas que se reúnem regularmente para o que chamamos de orações no silêncio. Passamos a maior parte do tempo em quietude compartilhada, apenas estando na presença de Deus e uns dos outros sem a pressão de performar ou impressionar. E as transformações que temos visto nas vidas das pessoas são profundas e reais. Pessoas que estavam prestes a desistir da fé, porque achavam que não sabiam orar direito, descobriram que sempre souberam. Apenas precisavam de permissão para serem honestas, vulneráveis e imperfeitas diante de Deus. Se você está assistindo isso hoje e se sente como eu me sentia há 2 anos, se suas orações parecem vazias, se você está tentando forçar palavras que não vêm, se sente que Deus não está ouvindo porque você não consegue orar bonito, eu quero que você saiba algo fundamental. Está tudo bem. Você não está errado, não está quebrado, não é menos espiritual. Talvez Deus esteja te convidando para algo mais profundo. Talvez Ele esteja te chamando para além das palavras, para um lugar de intimidade real, onde não precisa impressionar ninguém, nem mesmo a si próprio.
onde pode simplesmente ser vulnerável e honesto, em silêncio ou em palavras, perfeito ou imperfeito, eloquente ou gaguejante. Deus não se importa com sua performance. Ele se importa com seu coração. Experimente isso essa semana. Separe 15 minutos em algum momento tranquilo. Não prepare nenhuma oração. Não pense no que vai dizer. Simplesmente fique em silêncio diante de Deus. Deixe que seu coração fale sem palavras. Deixe que suas emoções fluam livremente. Pode chorar, pode suspirar, pode apenas respirar conscientemente. Não force nada. Apenas esteja presente. Esteja vulnerável, esteja honesto. E veja o que acontece. Talvez não seja nada dramático. Talvez não haja vozes celestiais ou visões místicas. Mas talvez você sinta algo que não sentiu em muito tempo. Presença real, paz genuína, conexão verdadeira. E isso, meu amigo, isso é oração no seu nível mais profundo e transformador. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se trouxe alívio saber que você não precisa ser perfeito ou eloquente para se conectar com Deus, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem libertadora. E se inscreva no canal porque toda semana compartilho histórias reais de transformação espiritual. Não a religiosidade vazia e performática, mas espiritualidade genuína e vulnerável. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários sua experiência com oração. Você já experimentou esses momentos de silêncio profundo? Ou tem lutado com orações que parecem vazias? Vamos criar um espaço seguro de compartilhamento e apoio mútuo. Você não está sozinho nessa jornada. Juntos podemos aprender a orar de verdade, não apenas orar bonito. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você profundamente e encontre você no silêncio. Um forte abraço.